Essa é a nossa aula número 1 e nós vamos então conhecer a organização desta aula e a definição de termos. Vamos olhar o nosso quadro. Essa nossa aula então está organizada da seguinte maneira: uma introdução geral sobre a exegese bíblica, começando pela definição do termo. Então, nossa disciplina tem a ver com estudar a Bíblia e examinar e interpretar o texto a partir do ambiente original. Você pode guardar essa expressão ambiente, porque nós vamos estar nos referindo várias vezes a ela. Antes de nós abrirmos diretamente a definição do termo, nós podemos abrir uma visão maior, uma ampliação da ideia de nossa disciplina. Nós podemos, por exemplo, olhar a exegese e a hermenêutica de uma maneira filosófica, ou seja, a filosofia da disciplina. A exegese e a hermenêutica são disciplinas científicas aplicadas a diversas áreas do conhecimento humano. Elas nascem da interpretação de textos sagrados, dos textos bíblicos, mas de textos sagrados de várias outras religiões no mundo antigo. E depois, com o advento da cultura grega, da educação grega, do nascimento da filosofia, da racionalidade, exegese e hermenêutica se tornam também disciplinas científicas. As disciplinas básicas para contato, leitura, interpretação de narrativas, de textos, de literatura, seja do teatro, seja de arte, da filosofia. E depois, então, com a eclosão do mundo greco-romano, do Império Romano, essas disciplinas também passam a ser aplicadas para o âmbito jurídico, como também até hoje são aplicadas. Como elas se tornam disciplinas científicas, ainda hoje elas participam de todas as ciências, mas nós vamos restringir o nosso texto e a nossa aula ao ambiente da exegese bíblica, ao exame do texto bíblico. Como dissemos, a palavra ambiente agora é muito importante porque nós vamos estar repetindo e usando esta expressão para nos referir a todo o espaço geográfico, histórico, cultural, onde os textos estão se originando. Nós vamos continuar dialogando e, na sequência, você vai ver como estas ideias, essas definições vão ficando mais amplas e mais claras. Vamos conhecer agora a contextualização da nossa disciplina de exegese bíblica. Contextualizar é colocar a nossa disciplina dentro de um raio de ação o mais amplo, o mais profundo possível, para que nós possamos compreender toda a dimensão da disciplina, da sua abrangência, de suas fronteiras com outras áreas dos saberes humanos. Então, vamos conhecer o ambiente geral, a contextualização de exegese bíblica. Vamos olhar o nosso quadro. A contextualização diz sobre o exame do texto em suas formas e sua correlação com o ambiente e época em que foi gerado. Vamos tomar a palavra exame e, de novo, vamos demarcar a palavra ambiente para gravar, para ressaltar desse texto toda a abrangência da exegese bíblica. O centro, o núcleo central
da exegese está sobre a palavra exame. A exegese é a parte da ciência do estudo de textos que instrumentaliza a interpretação, ou seja, a exegese alimenta a hermenêutica. O primeiro trabalho, o trabalho de escavação, o trabalho de exame, muitas vezes tomamos a imagem do arqueólogo e da arqueologia para poder ressaltar esse termo exame. Também o termo ambiente fala da mesma maneira sobre o esforço que o intérprete, o exegeta, faz ao reconstruir, ao retornar o mais original possível ao ambiente onde o texto está se dando, onde o fato narrado está acontecendo. Isto tem a ver com a época, com cronologia, com a história, o ambiente cultural, como nós vamos na sequência ver. Mas é importante então pensarmos que quanto mais e melhor o exegeta consegue reconstruir o ambiente original do texto, tão mais claro, tão mais apropriado ficará o seu trabalho de interpretação. Você pode notar que muitas vezes a gente pensa a nossa disciplina como um arqueólogo que escava, que primeiro demarca toda a sua área de atenção e procura com a minuciosidade do exame cada elemento, cada fragmento, cada detalhe. Então, a exegese basicamente trabalha com signos, letras, palavras, frases, expressões, conceitos, livros, e o trabalho é sempre duplo, de exame minucioso de todos os detalhes e fragmentos, e depois a reconstrução de todo o material apanhado para um todo que faça sentido e que possa descobrir o seu significado. Muitas vezes nós nos referimos ao trabalho do exegeta e do hermeneuta a um trabalho de cirurgião do texto, em função de poder aclará-lo, de trazê-lo para a nossa realidade de hoje, buscando desde a sua época e perpassando por toda a história de preservação, de manutenção, para como ele chega até hoje à nossa mão e como nós conseguimos entender, desvendar a sua mensagem para nós e para tantos quantos quiserem. Então, esta é a abrangência da nossa disciplina. Então, depois de uma introdução, depois de colocarmos a nossa disciplina dentro de um contexto amplo, vamos agora, então, conceitualizar ou perceber a exegese dentro de um conceito. Conceitualizar é estabelecer um primeiro fundamento sob o qual nós vamos partir para a compreensão. Então vamos examinar no nosso quadro sobre a conceitualização da exegese bíblica. Inicialmente, veremos uma visão geral introdutória e a definição a partir de termos específicos. Também nós vamos fazer uma introdução geral, tomando o Evangelho como base para a nossa introdução. Para se proclamar o Evangelho de forma adequada nos dias atuais, deve o intérprete primeiro descobrir e avaliar o impacto do texto no ambiente original em que foi gerado, para depois contextualizá-lo. Como você pode ver, tomando o Evangelho como exemplo,
Nós temos, em primeiro lugar, 4 evangelhos. Eles estão colocados nas nossas Bíblias nesta ordem: Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho, para o mundo cristão, é a essência hoje da revelação. A Bíblia toda é uma biblioteca de livros e há uma diversidade de formas literárias onde a revelação, a palavra de Deus está exposta. E o Evangelho é, como dissemos, a essência dessa revelação. Ou seja, se você contempla num gráfico histórico, o Evangelho é a culminação, é o ponto mais elevado de toda a revelação bíblica. Mas quando você olha, você vai ver que já há uma diferença entre esses 4 evangelhos da seguinte maneira: os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, têm um núcleo em comum. Cada evangelho tem também peculiaridades, fontes especiais e específicas que cada um recolhe. Mas há um esboço. E para que você possa examinar um determinado texto que você escolha do evangelho, por exemplo, faz parte deste trabalho, da nossa disciplina de exegese, olhar aquele texto como ele se repete e como ele é narrado pelos 3 evangelistas. Estes 3 evangelhos são chamados de sinóticos, exatamente porque são semelhantes, têm parecência. O 4º evangelho, que é o evangelho de João, já tem várias características diferentes. Por exemplo, é um evangelho mais teológico, porque recolhe muito mais os discursos de Jesus. Mas agora, reforçando o que dissemos no nosso quadro, que o intérprete do evangelho tem de ir e habitar como um arqueólogo os textos como eles estão apresentados e extrair o máximo do seu entorno, do seu ambiente, para só daí trazer para a atualidade, com uma grandeza muito maior de conteúdos. Muitas vezes, a leitura apressada do texto, principalmente fazendo uma ponte direta para os dias de hoje, comete alguns equívocos, às vezes muito básicos, que a nossa disciplina vai procurar dirimir. Continuando dentro deste nosso bloco de conceitualização, veremos. Nós temos alguns desafios da exegese. O primeiro desafio para quem contempla, para quem se depara com o texto sagrado, seja ele de Novo ou de Antigo Testamento, automaticamente se faz uma questão quanto à atualidade da fonte bíblica. Como entender o significado de textos milenares para hoje? É claro que quando você se depara com o texto sagrado, você, a partir de hoje, indo em recuo na história, você tem pelo menos 2000 anos de texto só para os textos de evangelhos e dos demais livros do Novo Testamento. Se você recua para o Antigo Testamento, você vai estar diante de textos tão antigos que muitos deles têm mais de 3000 anos dos nossos dias até a origem dos fatos narrados. Mas também muitas vezes você vai olhar, principalmente no Antigo Testamento, para essa diferença. Uma é a época em que o fato narrado está acontecendo e outra é a época em que ele está sendo redigido. Então temos de trabalhar com diversas características dentro deste primeiro desafio. Como compreender textos tão antigos, como compreender como eles tenham perpassado a história e chegado a nós, e como compreender, muitas vezes, ambientes quase impossíveis de serem reconstruídos. Mas esse é
Só o primeiro dos nossos desafios. Temos um segundo desafio, como nós veremos agora. Nós temos o desafio da natureza da fonte bíblica. Por exemplo, sua mensagem provoca mudanças no homem de hoje? Essa é uma pergunta óbvia que em determinado momento nós vamos nos fazer. Estes textos milenares, eles têm hoje uma mensagem, eles têm um sentido para nós hoje. Nós temos aqui, por exemplo, um texto que nós podemos lê-lo e exemplificar. No Salmo 119, versículo 160, está escrito assim: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Como você pode ver, nós tomamos o maior salmo dentre os 150 poemas musicais do belo livro de Salmos que está no Antigo Testamento e no centro da Bíblia. Os Salmos é uma coletânea do que restou de toda a poesia e hinologia cultica de todo o Antigo Testamento, de séculos de culto no Antigo Testamento. E o Salmo 119, você pode examinar e tomá-lo como base, é muito curioso por várias características. Primeiro, porque ele é o maior salmo da Bíblia. Segundo, porque você pode notar que ele está disposto em blocos e cada bloco é escrito sob uma letra do alfabeto hebraico, que é a língua em que o Antigo Testamento está escrito. Então, se você já quer começar a conhecer o alfabeto hebraico, é só pegar o Salmo 119 e ver lá as 22 letras que compõem o alfabeto hebraico. O Salmo 119 é tido como o Salmo da Palavra de Deus. É atribuído a Davi, o grande músico, salmista, e, por exemplo, universalmente são conhecidos alguns destes versículos do Salmo 119, como, por exemplo, versículo 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. No versículo 18 deste mesmo salmo, você vai ver algo que é muito apropriado para o trabalho de exegese e de hermenêutica bíblica, porque, como nós vamos ver daqui a pouco, é sim um trabalho racional e lógico, é um trabalho de ciência, mas em se tratando do texto sagrado, por causa da sacralidade do texto, da inspiração do texto, então nós precisamos do que diz o versículo 18, que diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E ainda para lembrar, por exemplo, no versículo 103, muito conhecido e muito citado, que é uma elegia maravilhosa sobre o texto sagrado como palavra de Deus, tomado pela fé como palavra de Deus. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, só estes exemplos de dentro do maior salmo do livro de Salmos da Bíblia já responde às nossas duas grandes questões que nós nos fizemos assim que nós nos encontramos com o texto bíblico. Continuando, vejamos a sequência. Vamos então agora ver a definição do termo exegese. Nós temos uma transliteração para a nossa língua do português como exegese, mas o termo vem da língua grega, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, e é uma junção de uma preposição com um termo que tanto é um verbo, nasce como um verbo, e também como substantivo. O termo é exegese,
vem de ek. Nós podemos olhar, principalmente, esta expressão aqui, que é a preposição. É a alma do significado do nosso termo exegese. Vem do verbo exegeomai, e esse ek tem a ver com extrair de dentro. Então, o significado do termo é explicar, descrever, interpretar, contar, narrar um texto, narrativa ou explicação a partir de dentro, trazer para fora o sentido ocultado. É muito importante você definir muito bem o termo. Por quê? Porque ele é o primeiro núcleo. A partir daí, você vai amplificando ao máximo possível com o trabalho da sua razão. Então, exegese ou exegese tem um detalhe muito importante. Se você imagina uma casa, inclusive se você desenha uma casa, você pode pegar algumas preposições que servem de prefixo e orientam o significado dos termos. O prefixo ek é como se você estivesse extraindo de dentro, tirando de dentro de uma casa para fora um objeto, ou saindo de dentro para fora da casa. Um outro prefixo, que também pode ser olhado agora dentro da definição, é o prefixo eis, do grego. Faz o sentido exatamente contrário. Eis tem o sentido de trazer para dentro de casa, recolher. Então, a exegese é uma extração de dentro dos textos bíblicos, de tudo aquilo que faz parte da verdade do texto, da verdade bíblica e da verdade de Deus. Agora, você pode guardar 3 termos correlatos juntos com a exegese. Primeiro, você pode guardar o primeiro termo como um primeiro movimento da nossa disciplina, que é a exegese. Exegese é exatamente a entrada para dentro. Você se aproxima do texto, você habita no texto, você faz contato tanto com a sua razão quanto com o seu sentimento de reverência ao texto sagrado. O segundo termo nós podemos chamá-lo de pré-exegese, que é, uma vez que você está no âmbito interior do texto, você vai agora fazer todo o trabalho de exame, de levantamento dos detalhes, de recolhimento. Nós vamos chamar então de pré-exegese. E o terceiro termo é a exegese propriamente dita, que já é então a desocultação, a extração de dentro de todo o contexto do texto, de toda aquela verdade que vai fundamentar o seu conhecimento. Uma outra expressão a qual nós vamos voltar muitas vezes é esta expressão que se torna uma máxima, uma lei, um axioma, que é sempre o texto no contexto. Sempre examinar o texto no seu contexto o mais amplo possível. Continuando com a nossa aula, vamos olhar o nosso quadro. Como objetivo geral da exegese, nós podemos dizer, a exegese pressupõe uma interpretação crítica e justificada da Bíblia com a análise da literatura, das palavras, do discurso, para obter o sentido da mensagem, que é a teologia. Como você pode ver, nós estamos aos poucos ampliando, a partir de termos específicos, a visão geral da nossa disciplina, né, como uma introdução. Mas voltando, nós podemos de novo apelar para várias outras ciências co-irmãs paralelas que possam ampliar agora a ideia geral da exegese. Vamos tomar, por exemplo, um sentido filosófico muito importante,
que também pode ser visto a partir dos próprios termos, uma reflexão a partir dos próprios termos. Exegese ou exegese, como extração de dentro, tem a ver com dois outros termos que são fundamentais da língua grega e que estão na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Nós conhecemos, por exemplo, uma grande contribuição que um pensador contemporâneo, um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, nos trouxe trabalhando com termos, fazendo filosofia com exegese. Ele então trabalha o sentido, a interpretação mais pura possível do termo logos. O termo logos também pode ser significado de várias maneiras. Logos pode ser palavra, mas em primeiro lugar, logos é razão, logos também é discurso, depois ele vai ganhar um sentido do próprio conhecimento. Então, geralmente, quando nós nos referimos a logos, pensamos em razão, razão pensante, a razão que medita, que reflete, mas logos também é palavra ou verbo. E a própria palavra verdade, que é um termo grego chamado aletheia. Então, o que nos traz o pensador Heidegger? Que todo o trabalho de contato com a palavra é um trabalho de razão, é um trabalho de logos. É como nós utilizar o melhor e o máximo da nossa luz de razão para compreender tudo aquilo que está escrito em signos, palavras, letras, expressões de uma oração, na diversidade literária de formas com que ele está apresentado. E todo este trabalho, como nós dissemos, semelhantemente a um arqueólogo que com toda a delicadeza extrai o máximo dos materiais da sua área de pesquisa, Heidegger nos diz então que este trabalho é um trabalho de desocultamento, de descobrimento, de trazer à luz. E, na verdade, o trabalho de razão, que é, obviamente, sempre sobre palavras, sobre textos, é um trabalho de reflexão. Enquanto nós estamos estudando, minuciosamente examinando os textos, nós estamos fazendo o trabalho próprio de hermenêutica, que é pensar sobre o texto. E então, por último, ele faz uma ligação entre o trabalho de exegese com a palavra, o logos, e a verdade. A verdade é tudo aquilo que você monta, que você reconstrói de significado e de sentido com o que você trabalhou. Nós olhamos agora há pouco que a exegese vai trabalhar com a diversidade de literatura. Voltaremos a isso, porque ela vai trabalhar com linguística, então é da exegese conhecermos um pouco de gramática das línguas bíblicas, quantas línguas nós temos em todo o ambiente bíblico, literaturas, formas literárias, um pouco de história, um pouco de geografia, informações sobre a cultura, para chegarmos no ponto máximo, que é o sentido do discurso, que é a teologia propriamente dita. Continuando, olhemos de novo o nosso quadro. Então, como nós vimos, a exegese tem a ver com uma atividade crítica e justificada sobre o texto. Nós esperamos que tenha ficado claro para você essa nossa conceitualização. Agora nós vamos ver a aplicação prática da nossa disciplina de exegese bíblica. É muito apropriado, penso, que nós comecemos a aplicação prática diretamente olhando um texto fundamental das Escrituras sobre a exegese, que nós podemos encontrar na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo,
lá no capítulo 3, versículos 16 e 17, como está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Nós dissemos que a exegese é uma busca de interpretar, é um olhar e uma interpretação crítica do texto. Também nós nos referimos que é eminentemente um trabalho racional. É um trabalho com o uso da luz da razão para examinar e esclarecer, desocultar o significado e o sentido dos textos sagrados. Agora, não é somente um trabalho de razão, porque em se tratando do contato com o sagrado, tem a ver com uma atitude espiritual, com uma busca muito mais além do que meramente conhecimento. Nós não podemos simplesmente só conhecer o texto. Podemos estudá-lo como literatura, podemos estudá-lo como narrativas históricas, mas o ideal é que nós também, ao fazermos o mesmo trabalho de exegese e de hermenêutica, coloquemos também a atenção do nosso coração, da nossa espiritualidade. Por quê? Nós vamos ver que o grande objetivo, último e final, é a espiritualidade humana. Então esse texto que acabamos de ler, que culmina dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para a autoeducação da pessoa em justiça, de maneira que você, eu e todos que entrem em contato com o texto sagrado com essa atitude, tanto de razão quanto de fé, possa estar habilitado para toda a boa obra. Continuando então a nossa aplicação prática, vejamos no nosso quadro. Nós temos então 3 atitudes para essa exegese crítica: o exame minucioso do texto, a avaliação crítica de suas formas e o conhecimento de seu ambiente. Nós vamos ver de novo agora, cada um, em primeiro lugar, o exame do texto. Nós podemos tomar um fato narrado no livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, no versículo 8, entre os versículos, no capítulo 8, entre os versículos 30 e 34, que nós já vamos recapitular um evento do discípulo Filipe com uma autoridade africana do grande império etíope, em que ele se põe junto de uma estrada e percebe que esta personagem está lendo um texto sagrado que ele percebe que é do profeta Isaías. Então, ao entrar em contato com ele, ele diz esta expressão: então disse Filipe ao eunuco: entendes tu o que lês? Diga-me, de quem o profeta está falando? De si ou de outro? Como você pode ver, tomando este exemplo, a atitude de exame do texto deve ser o mais crítico, o mais acurado, o mais específico possível, mas sempre com o segundo movimento, que é a remontagem de tudo aquilo que é recolhido do texto, em termos da significação e do sentido do texto. Quando Filipe se põe junto da carruagem desta grande autoridade, tipo um primeiro-ministro daquele grande império, e ele vê o interesse dele pelos textos sagrados, então ele faz uma pergunta muito pertinente que nós também podemos nos fazer neste trabalho da exegese. Entendes tu o que lês? Você está entendendo? Você está compreendendo? Por exemplo, de quem o profeta está falando? Dele mesmo? Ou fala
de uma outra personagem. Casualmente, Filipe já estava direcionando todo aquele aprendizado, aquele ensino ambulante para o fim último do texto, que apontava para o Messias, Cristo. Essa atitude de um contato sério, ético, mas ao mesmo tempo prático e direto, andando numa estrada, é muito apropriado para que nós possamos ver tanto que é um trabalho científico, é um trabalho que exige dedicação, mas é sempre um trabalho de fé, é um trabalho de espiritualidade. Então, primeiro, devemos gastar muito tempo em instrumentos e o que nós tivermos de diversidade de traduções bíblicas para o exame do texto bíblico. Em segundo lugar, vejamos, esclarecer o sentido do texto para o propósito maior da salvação. Junto com o exame do texto, nós vamos fazendo a avaliação crítica de todas as suas formas com que ele se apresenta. E, num terceiro momento, nós vamos fazer isto, que é perceber o propósito maior do texto para com a salvação. Por quê? Porque a riqueza e a diversidade literária da Bíblia tem como fim último uma revelação de Deus. O texto sagrado é a palavra de Deus, mas só vai se tornar palavra na medida em que nós trabalharmos o texto, tanto com a razão, quanto também com a nossa fé, em função de torná-la para nós palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo que é um trabalho racional, é um trabalho subjetivo de cada ser humano. E o resultado de atualizar, de aplicar o texto para a vida da pessoa em qualquer época, na nossa época de hoje, tem a ver com essa apropriação da verdade bíblica. Continuando o nosso exame prático da exegese, vejamos. Avaliar as formas. Cabe à ciência bíblica compreender as formas de cada texto sagrado. A crítica das formas considera a linguagem, a cultura, a geografia, o estilo, a literatura, etc. Vamos sublinhar duas expressões desse nosso quadro. Formas e crítica. Nós vamos estar, o tempo inteiro nós vamos estar envolvido com compreender, levantar a diversidade de formas como uma visão crítica. Ao mesmo tempo que você está conhecendo a Bíblia, você está vendo a riqueza do seu texto. A Bíblia tem uma diversidade de formas literárias. Você vai encontrar a narrativa histórica em forma de mito. Você vai encontrar narrativas históricas bem mais precisas, incluindo uma precisão maior de cronologia, de espaço histórico, espaço físico, de elementos culturais. Você vai encontrar textos bíblicos onde a documentação histórica já é bastante rica e traz uma vivacidade histórica muito importante. Mas você vai encontrar também muito texto escrito na forma de poesia. Aliás, grande parte do Antigo Testamento e da mensagem dos profetas é escrito em poesia. Muitas vezes, dependendo do tipo de tradução e de versão de Bíblia que você está usando, infelizmente, muitas dessas traduções, premiando outras informações de margem ou de rodapé, esquecem a beleza do texto como ele é apresentado no original. Por quê? Grande parte, não somente salmos, estão em forma de poesia.
ou em forma de provérbios, em forma de metáforas. Nós temos poesia de amor, nós temos épicos, poemas épicos, nós também temos textos legislativos, textos de lei, enigmas, temos biografia, tudo isso dentro da Bíblia Sagrada. Continuando, conhecer seu ambiente, o ambiente original dos textos bíblicos, está na antiguidade. Daí é preciso situar-se nele para extrair de dentro sua mensagem eterna e traduzi-la para a contemporaneidade. De novo, vamos sublinhar duas expressões muito importantes para conhecermos o ambiente: antiguidade e contemporaneidade. Como você viu, é preciso que nós ampliemos ao máximo esse trabalho maravilhoso, parecido com um trabalho de arqueologia, de compreensão do texto a partir do seu ambiente original. Então, o exegeta, na verdade, em primeiro lugar, ele vai tentar habitar exatamente no mundo da vida daquela época. Nós, às vezes, chamamos isso de uma expressão alemã que os grandes exegetas, desde o século XIX, passaram a usar, que é o Cities in Leben, quer dizer, é reconstruir o ambiente original. Então tem a ver com a antiguidade, porque muitas vezes, como dissemos, o texto vai estar se referindo a uma narrativa mais antiga do que quando ele foi definitivamente escrito, porque ele é muitas vezes preservado de uma forma oral. E contemporaneidade é trazer o texto para o tempo em que o leitor está fazendo. No caso, contemporaneidade é o nosso tempo de hoje. O tempo inteiro, o exegeta hermeneuta vai estar fazendo esse duplo trabalho de ir ao passado, trazer o texto por todo o seu roteiro histórico, mas principalmente aplicando o seu verdadeiro sentido e significado para a vida contemporânea. Continuando. Recursos da exegese. Há hoje vários recursos técnicos ao estudo da Bíblia, como léxicos, gramáticas, dicionários teológicos do grego, do hebraico, do aramaico, séries de comentários exegéticos, literários, sociológicos e teológicos. Vamos, de novo, grifar esta expressão: recursos técnicos. Vamos também sublinhar Bíblia. Você vai estar lidando com Bíblia. A gente, no ambiente teológico, costuma chamar o exegeta e hermeneuta de um biblista. Na verdade, você vai perceber no âmbito de todo o curso de teologia, da diversidade de disciplinas, todas muito importantes, mas, obviamente para mim, a exegese e a hermenêutica são disciplinas fundamentais. Por quê? Porque tudo o que você vai estar construindo para a sua convicção de fé, as doutrinas bíblicas de Deus, a doutrina bíblica do homem, antropologia bíblica, a doutrina sobre anjos, podíamos chamar de angelologia, a doutrina da salvação, que é a soteriologia, a doutrina das últimas coisas, chamada de escatologia, enfim, todo o ambiente que você vai estudar de teologia sistemática ou de teologia dogmática sempre vai estar fundamentada no texto bíblico. E, aliás, fundamentação é um termo muito importante porque tem a ver com o piso, a rocha de onde nós construímos a nossa casa. Então, exegese e hermenêutica são muito importantes. Como nós dissemos, você hoje
no nosso ambiente brasileiro, temos uma diversidade maravilhosa de recursos técnicos. Hoje você tem inclusive vários programas online que você pode usar, vários softwares que podem ajudá-lo a compreender, por exemplo, um pouco de gramática. É bastante difícil que você possa ser um bom intérprete da Bíblia sem conhecer razoavelmente as línguas bíblicas. Nós temos pelo menos 3 a 4 línguas originais. Nós temos no Antigo Testamento o hebraico, que é uma língua relativamente fácil a partir do momento em que você domina o alfabeto. Depois nós temos ainda no Antigo Testamento, para o início do Novo, o aramaico, que tornou-se a língua oficial daqueles dias de Jesus, e, obviamente, desde a disseminação do mundo grego, nós temos a língua grega comum em que todo o Novo Testamento está escrito. Mas também, mais ou menos 200 anos antes de Cristo, na cidade de Alexandria, no Egito, que era um grande centro cultural, foi ordenado pelo faraó da época que um conjunto de sábios judeus, 72 sábios, traduzissem o Antigo Testamento para a língua então já universal, que era o grego. Então, nos dias de Jesus e de Paulo, já existe uma Bíblia do Antigo Testamento escrita em grego. E assim que o Império Romano toma conta do mundo antigo, passa-se nos primeiros séculos do cristianismo a escrever-se a Bíblia também em latim. Já no segundo século, São Jerônimo traduz toda a Bíblia para o latim, que ficou conhecida como a Bíblia Vulgata, que passou a ser mais usada pelo ambiente católico antigo. Você vai ter várias traduções de Bíblias hoje no Brasil. Tem várias impressões, mas não pode confundir impressão com tradução. Você vai ver traduções bem mais técnicas que geralmente você deve ter à mão. Uma delas que a gente recomenda e sempre usa é a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia bastante técnica porque é abundante de notas de rodapé, onde se especifica os vários textos usados. Nós temos também a Bíblia Sagrada da CNBB, que acompanha bastante a Bíblia de Jerusalém, e é um excelente texto. Ambas têm também introduções muito úteis. Tem também esboços de cada livro, tem vários recursos bastante apropriados. Nós temos também a Bíblia na linguagem de hoje, que é muito usada. Agora nós temos a nova versão internacional e temos as Bíblias clássicas, que são a Bíblia João Ferreira de Almeida, 2 grandes versões. A mais antiga, chamada de Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que é um texto mais clássico, e a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Minimamente, estes textos para que você possa ter uma diversidade de Bíblias e, tanto quanto possível, conhecer o texto a partir dos originais, seja de hebraico, seja de grego. E você vai poder, então, comparar várias versões e já a própria comparação vai fazer uma diversidade de compreensão para o seu trabalho de exegese. Bem, percorremos um caminho, então agora vamos fazer uma recapitulação. Vamos ver agora uma síntese do que nós aprendemos até aqui, começando com a definição do termo exegese. Recapitulemos de novo no nosso quadro. Exegese, então, um termo grego que quer dizer explicar, descrever, interpretar, contar, relatar uma narrativa, um texto ou uma explicação a partir de dentro, expondo o seu sentido. Uma vez que fique bem claro a definição do termo, como nós dissemos, como um núcleo, você pode tranquilamente ampliar
ao máximo que você puder, as fronteiras ou a contextualização de toda a disciplina. Então, exegese é todo esse trabalho de exame do texto. Você vai demorar-se, quanto mais você se demorar no exame do texto, mais rica vai ser a sua mensagem, mais rica vai ser a sua pregação, o seu ensino, a sua abordagem, a sua apresentação do texto bíblico. Também nós vimos, vamos continuar, sobre a abrangência da exegese. Desde os tempos bíblicos do Antigo Testamento, o exame e a interpretação das Escrituras é feito por profetas, sacerdotes, discípulos, pregadores da palavra de Deus. Você vai encontrar no ambiente bíblico muitas pessoas de várias culturas. Você vai encontrar desde aquele elemento com pouca cultura escolar, como o próprio Pedro se auto-intitula de indouto, não que ele não conseguisse ler, que ele não soubesse ler, mas que não era doutor da lei. Por quê? Também muitas vezes você vai encontrar, principalmente nos evangelhos, um embate entre Jesus e os chamados doutores da lei, que são exatamente os exegetas e hermeneutas. Mas indo ainda mais para o Antigo Testamento, você vai encontrar eminentes escribas, muitas vezes fazendo outras funções, como a função sacerdotal ou a função profética. Você vai se lembrar, por exemplo, de grandes escribas como Daniel, que toma uma proeminência exatamente num período áureo da cultura do Antigo Testamento, já com o começo da disseminação da cultura grega por volta do século VI. É bom em exegese guardar um pouquinho de cronologia. O século VI, você sabe que é por volta dos anos 500 a.C. Você também vai se lembrar de outros grandes escribas que a Bíblia fala, como por exemplo Neemias, Esdras, incluindo que a maioria vai atribuir a Esdras um lugar muito importante na organização atual do conjunto de livros como nós temos do Antigo Testamento. Continuando também, nós vimos sobre a exegese bíblica prática, como uma atividade prática. A exegese como a arte de desocultação do sentido da mensagem bíblica, que leva em conta a aplicação de regras universais de interpretação desde o ambiente original onde foi gerado. Você sabe que toda a atividade, quanto mais é exercida, mais ela vai se impondo com necessidade de normatividade. Então, exegese e hermenêutica tem a ver, como nós vamos ver a seguir, com regras universais de como se faz esse trabalho. Continuando. Vamos agora fazer uma conclusão geral. Podemos, então, dizer que a exegese bíblica busca expor ao homem o mundo da Bíblia e mostrar tanto a beleza da sua forma, quanto a riqueza eterna da mensagem de salvação, sempre atual para todo o tempo. A expressão mundo da Bíblia é muito apropriada para você ver que é um lugar que não vai se esgotar nunca. O trabalho de voltar ao mundo da Bíblia será sempre feito, toda hora, todo dia, todo o exercício de contato, seja para um estudo bem racional, ou seja para a sua meditação, sua devoção diária e espiritual. Então, o mundo da Bíblia é um mundo inesgotável. Nós dissemos também que é um trabalho crítico e racional, mas, acima de tudo, é um trabalho espiritual. Então, ao mesmo tempo que é um esforço de trazer o texto à luz e esclarecer o seu sentido, o texto bíblico, já que ele é sagrado, ele tem sempre um esforço de mistério, de continuar com uma riqueza ainda não desvendada. E é por isso que a Bíblia
pode ser sempre nova para qualquer geração. Esperamos que tenha sido agradável, que você tenha se entusiasmado pela exegese bíblica, com tudo que nós podemos ver e recapitular até a nossa conclusão.